Momento, eu com muito prazer entrego aqui para vocês do Instagram e para todas as pessoas que me seguem o Conversa Feminina. O Conversa Feminina é um projeto que ele tem a intenção e o objetivo de ser leve, descontraído, entendeu? Para que a gente possa iniciar ali o nosso dia com mais consciência, ampliando a nossa mente para tudo aquilo que realmente é interessante para o nosso universo. Esse mês nós vamos falar aqui especificamente da cura da criança interior. E hoje eu trago aqui esse tema que é a rigidez, que acompanha muitas de nós mulheres, e eu me incluo nesse lugar também, e a dificuldade do sentir. Por quê? Porque muitas de nós temos dificuldades de expressar os nossos sentimentos. E essa dificuldade, muitas vezes, a gente acaba trazendo ela para dentro da nossa vida, achando que é um problema somente meu. E isso não é verdade, né? Nós vivemos em um mundo, em um universo, que ele é muito, muito, muito patriarcal. E o que é isso? Ele é um universo dominado pelos homens. E isso vem de muito longe, de muito tempo. Então é uma cultura muito voltada para ação, muito voltada para resultados, e que nesse lugar o feminino, o sentir, que é parte do universo feminino, ele fica colocado de lado e ele é visto muitas vezes como fraqueza. Então quem não conhece aquela frase de que dentro de trabalho as emoções ficam do lado de fora, porque dentro do trabalho o seu sentimento ele não importa. Então o que você está sentindo, os problemas que você está vivendo, fica do lado de fora e vem trabalhar. Isso é questão de masculino, de coisas voltadas somente para o fazer, para o executar, deixando de lado totalmente as emoções. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, dando uma pincelada aí em outras questões que envolvem também esse universo, para que vocês comecem o dia aí com muita consciência e tomando mais consciência de si mesma, tirando de si mesma, de suas costas o peso de que é você que é a inadequada, é você que age desse jeito, então você que tá errada. Vamos começar a tirar isso da cabeça, tá certo? Então, quem já ouviu aqui falar de uma mulher rígida? Pô, você é uma mulher muito rígida. E quando as pessoas dizem isso, o que significa essa rigidez? Essa rigidez, ela vem ali situada naquele lugar de ser uma mulher dura, ser uma mulher insensível, fria, e que tem uma dificuldade de se relacionar. Então, normalmente, quando alguém diz, poxa, você é uma mulher muito rígida, ele está falando nesse sentido, né? Ela está querendo trazer essas informações para você. Mas veja, será que é só isso? Não, tem mais coisas. A gente pode ver também que uma mulher depressiva, uma mulher fechada em si mesma, uma mulher que vive em um mundo mais melancólico, ela também é uma mulher rígida. Poxa, mas como assim? Eu achei que rigidez era aquela mulher que parece ser forte, sabe? Que tem uma firmeza, assim, quando chega, quando fala. E assim, como assim? Essa mulher também pode ser vista como uma mulher depressiva? É. Então, na verdade, a dureza e a insensibilidade e a frieza, ela chega primeiro. Quando você bate o olho nessa mulher, você percebe, sente que ela é assim. Mas quando você começa a conhecer um pouco mais dessa mulher, lá por trás dessa armadura da rigidez, está essa mulher depressiva, fechada em si mesma e que vive em seu mundo melancólico. E aquela rigidez toda, aquela insensibilidade, aquela dificuldade de se relacionar, é na verdade uma capa. É uma armadura que envolve ali por trás toda aquela questão do medo, né, de expor os seus sentimentos. Então é nesse lugar que a gente precisa se conhecer um pouco mais. Como será que é isso para você? Você se percebe como essa mulher rígida? Como essa mulher, mas é a rígida dura, fria e insensível, com dificuldade de se relacionar? Ou aquela rígida que tem por trás dela ali, lá dentro do íntimo dela, aquela mulher mais depressiva e mais melancólica, fechada em si mesma? Presta atenção a isso, não é? Essa mulher também, com essa rigidez alta, ela apresenta ali uma capacidade de dar e receber muito comprometida. Mas comprometida pelo quê? Pelo medo da dor. Ela tem medo. E que dor é essa, Deja? Essa dor, ela envolve o seu maior medo.
Então você vai tentar se proteger, não é? E nessa tentativa de se proteger, acaba causando um desequilíbrio muito grande entre a capacidade de dar e receber. E é algo que a gente precisa começar a buscar, ter esse entendimento para trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Eu não posso chegar aqui de uma forma e somente me doar para os outros. Eu preciso também receber isso. E como é que está essa relação do dar e receber na nossa vida? Então a gente precisa prestar atenção, porque tudo que está em desequilíbrio causa desordem. Então a gente precisa manter esse equilíbrio, tá? Essa mulher também, ela tem uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas. Então ela tem uma dificuldade de confiar, ela tem uma dificuldade de se entregar nas relações, principalmente nas relações amorosas. Então isso causa uma dificuldade de relacionamento afetivo, não é? Porque ela não se entrega. Ela sempre teme que algo ou as pessoas estão ali e podem causar para ela algum tipo de perigo. E ela buscando essa defesa, ela acaba não se entregando por completo. Então, no fundo, essa mulher tem que ser troca de dar e receber mesmo. Exatamente, a gente precisa aprender a fazer essa troca, não é? Então, essa mulher, na verdade, Dea, ela acredita que ela não pode ser ela mesma. E aí, por isso, não é? Ela precisa estar trazendo para o mundo e mostrando para o mundo uma outra pessoa, que na verdade não é ela. E isso vai congelando os seus sentimentos. Então essa mulher, ela morre de medo, não é? De ser traída, de ser excluída. Ela tem medo de se entregar, ela tem medo de ser vulnerável, de estar vulnerável nas relações dela. Então por isso ela tenta manter o controle de tudo. Ela traz para ela o controle das coisas, não divide as coisas com os outros, porque tem o medo de se entregar, não é? E no fundo de tudo isso tá o medo do sentir, o medo de olhar para os seus reais sentimentos, não é? Nesse ponto também, ela começa a se mostrar ali como uma mulher que tem uma necessidade muito grande de ser forte. E aí a gente para analisar, essa fortaleza toda é força mesmo? Ou é, na verdade, uma tentativa de esconder o real sentimento, as reais questões que estão ali com ela, que estão tocando ela naquele momento. Então, é algo para se pensar. Então, essa dificuldade de sentir, ela traz alguns sintomas. Como é que eu reconheço, desde que eu estou vivenciando essa dificuldade de sentir, ou quando que eu estou me relacionando com uma pessoa que tenha e traz essas dificuldades no sentir? A gente pode começar a observar que são pessoas que normalmente elas evitam olhar para a real situação do problema e que tentam guardar tudo na cabeça. Então, ela é uma pessoa que traz questões de ser muito obsessiva sobre as coisas. Obsessiva no sentido de eu preciso dar conta disso aqui, eu quero discutir tudo, eu quero analisar tudo, eu quero ler, eu quero saber de tudo, eu quero entender tudo. E esse excesso de necessidade de entender as coisas com a cabeça, somente com a questão mental, tira dela a percepção dos sentimentos. Então, na verdade, esse excesso de tentativa em entender as coisas é, na verdade, uma forma dela evitar se relacionar e entrar em contato com o que ela sente. E nesse ponto, ela limita-se a quê? A deixo tudo na minha cabeça, porque enquanto tá tudo na minha cabeça, eu tenho a sensação de que eu estou no controle das coisas, porque eu estou me envolvendo com isso. Eu estou me dedicando a esse problema e a essa questão. Mas lá, no fundo, tudo isso é uma defesa. Ela age dessa forma, as pessoas olham e dizem, poxa, você é super produtiva, você resolve as coisas que chegam para você. Então essa necessidade de resolver, de mostrar resultados que eu falei lá no início, que tem a ver com o fato de ela estar apresentando ali uma energia muito mais masculina, de execução e de mostrar para o outro o que ela faz, ela se afasta das energias femininas que estão relacionadas ali com a energia do sentir. E isso tudo é uma forma de se defender. Então, enquanto ela mantém
as coisas, né? Esse alinhamento nas coisas da cabeça, na cabeça, essa obsessão por fazer as coisas certas, ela também é uma mulher muito perfeccionista, tá, gente? Então ela tem uma necessidade muito grande de mostrar a perfeição, de fazer tudo muito perfeito. E isso atrapalha, às vezes, o desenvolvimento dela. Porque na tentativa de fazer perfeito, ela acaba procrastinando e não fazendo. Às vezes, porque não tá perfeito, então eu não vou fazer, eu não vou mostrar isso pra ninguém, porque não tá perfeito. E aí ela vai tentando manter esse controle ali, e quanto mais ela busca coisas para ela entender, analisar, ela vai se afastando desse sentir. Então, essa insensibilidade, ela também traz alguns outros problemas. Porque quando a gente vive nessa insensibilidade, a gente tá ali trazendo uma forte tendência para abrir as portas para os vícios e compulsões. Por quê? Porque através do vício e das compulsões, ela consegue sentir. Então, a fuga dela vai exatamente para esse ponto. E quais seriam esses vícios e compulsões? Aí a gente vai para um universo muito grande que depende de cada um. Mas tem o vício da bebida, tem o vício do álcool, tem o vício do trabalho, certo? Tem o vício da alimentação e outros mais, vícios de compras, e tem muitos mais e diversos por aí. Mas a percepção que a gente precisa ter é como é que eu estou, como é que isso está acontecendo na minha vida. Eu estou vivendo nessa energia, essa insensibilidade, na verdade, ela está me conduzindo, essa insensibilidade da rigidez está me conduzindo para determinados vícios e compulsões só para me afastar da minha capacidade de sentir. E aí eu vou buscar esse sentir aonde? Exatamente nos vícios, porque ali eu consigo trazer a sensação de prazer para minha vida. De prazer no sentido de dizer, ai, agora sim, agora eu tô sentindo o bom da vida, sabe? E aí só que isso é dentro das compulsões e dos vícios, porque se entregar para olhar para qual é o real problema de estar me mantendo dentro daquela situação é complicado para ela. Então, o sentir para ela é como se ela estivesse abrindo uma torneira. Imagina que tem uma torneira e que quando ela abre, essa torneira chama-se sentir, e quando ela abre, vem à tona ali um reservatório de sentimentos que estão congelados, que estão cristalizados e aprisionados dentro dela. Mas aprisionados por quê? Por que motivo esses sentimentos estão tão aprisionados? A gente pode citar aqui. Tem muitas coisas que fazem com que essa mulher criança aprisione os seus sentimentos. E a gente pode caminhar aí pela vergonha, pela rejeição, pelo medo do abandono, pelo medo da humilhação, o medo da manipulação, o medo da exclusão, o medo de ser traída, que essa criança ferida apresenta e que com certeza ela já passou por essas situações lá na sua infância. E por já ter vivido e conhecer como é sentir vergonha, como é se sentir abandonada e rejeitada, como é ser humilhada e manipulada pelas pessoas, como é ser traída. Isso causou dor muito grande e profunda dentro dela, ao ponto que toda vez que essa dor se apresenta de novo e bate na porta dela, ela diz, eu já conheço esse caminho e eu não quero isso pra mim. E aí eu vou e recolho e boto esses sentimentos todos praticamente dentro de uma caixinha, dentro de uma gaveta, e faço de conta que eles não existem. Só que não é assim que a gente trata e resolve as questões. Quando a gente tem um problema, a gente precisa enfrentar esse problema para poder resolver e aprender. Quando essa mulher, devido a todo esse medo que a gente trouxe aqui, começa a guardar esses sentimentos e não olhar para eles, aí ela começa a entrar naquelas compulsões e começa a trazer todo aquele processo de rigidez à tona, onde eu não consigo me entregar para ninguém, onde eu guardo tudo na minha cabeça, onde eu preciso entender tudo o que está acontecendo para poder ter a sensação de que eu estou no controle. Mas na verdade, lá dentro dela não tem controle nenhum. Não tem controle nenhum. Ela está mostrando uma coisa por fora, mas dentro o processo é completamente diferente, porque ela está ali morrendo de medo realmente de que as pessoas percebam essa fragilidade. Lembra que ela tem medo da vulnerabilidade? Então é nesse lugar que a gente começa a perceber e a passear com essa mulher criança. E por que eu trago o termo mulher criança? Porque apesar de ser adulta, ela manifesta
sentimentos, né? E ações e atitudes de uma criança que está assustada, de uma criança que está buscando se defender e se proteger de um monte de coisa que já aconteceu com ela e que ela não quer viver isso de novo. Veja, e é errado eu não querer viver isso de novo, ela não querer buscar se afastar disso. Não é errado ela buscar não viver a dor. O errado é ela, no momento que as coisas aparecem para ela, ela deixar de utilizar as oportunidades para aprender com aquilo. Vamos imaginar, quando a gente está na escola, que a gente repete de ano, significa o quê? Que a gente não aprendeu. Então é assim que acontece na nossa vida. Quando algo está ali rodeando a nossa vida e que a gente não enfrenta, a gente deixa a oportunidade de aprendizado passar. E aí o que acontece? Aquela situação, aquele problema, ele vai voltar a acontecer novamente. Talvez em uma outra área da nossa vida, mas ele vai acontecer para que você aprenda. Então, enquanto você não aprender, você vai precisar estar repetindo aquela situação novamente. Então, observa aí quais são os problemas que estão batendo na sua porta de quando em quando e que vocês, pô, caramba, isso acontecendo de novo na minha vida. É a vida lhe chamando para que você resolva as coisas. E resolver as coisas, infelizmente, vai passar pela situação de enfrentar a dor. Por quê? Porque na vida da gente, para melhorar as coisas, elas vão piorar primeiro. Vai tirar a gente da zona de conforto. E sair da zona de conforto causa exatamente esse incômodo, não é? A gente fica assim, meu Deus, esse não é meu lugar, isso aqui tá me espinhando, tá me espetando, até você conseguir ali se adequar a toda a situação e vencer o medo. Vencendo o medo, você vai perceber que a zona de conforto era exatamente aonde você... que o conforto é onde você tá agora. Que antes era desconfortável, mas você não sabia disso. Por quê? Porque você estava acuada pelo medo. Então, existem regras que prezam e acontecem na maioria das famílias que facilitam, não é? Que afirmam, vamos dizer assim, essa dificuldade do sentir da mulher criança. E que regras são essas? Bom, existem duas regras, existem várias, mas tem duas regras que elas acontecem praticamente em todos os núcleos familiares. Ela está presente em quase todos os núcleos familiares e essa regra, ela sim é uma das que eu diria que está em primeiro plano, não é? Ali logo no primeiro nível dessa dificuldade de sentir, que é a regra do não falar. Essa regra do não falar, ela impede que as pessoas, principalmente que as crianças, expressem os seus sentimentos e as suas emoções. Então, a criança é proibida até mesmo de saber o que ela está sentindo. Porque quando não se pode falar a respeito dos sentimentos e das emoções, a criança passa a não saber o que é isso. Ela passa a não ter conhecimento sobre esses sentimentos e emoções. E ela acaba começando a entender que, caramba, se eu tô sentindo isso e eu não posso falar sobre isso, então tem algo errado comigo. Tá todo mundo certo no mundo e eu sou errada. E aí dentro da cabecinha da criança começa a ser instalado ali aquela crença de que eu sou inadequada, né? De que eu não sou boa o suficiente. Porque todas as vezes que eu sinto determinadas coisas, eu sou convidada a deixar aquilo de lado. Não fale sobre isso é besteira. Quando você chora, você é fraca, sabe? Então eu não posso expressar essas emoções. Quando uma criança sente raiva e você repreende ela pelaquela raiva, ela entende, pô, e isso aqui que eu tô sentindo, eu faço o que com isso? Não, mas minha mãe, meu pai tá dizendo que isso aqui é errado, que eu não posso sentir raiva do papai e da mamãe. E a gente sabe que uma das coisas que as crianças mais fazem é sentir raiva do papai e da mamãe, quando há uma certa limitação ali do que eles querem fazer. Então é nesse lugar que a gente precisa começar a entender de onde vêm essas regras, não é? Essas crenças que vão afetar a vida da mulher adulta. De onde é que vem isso? Vem exatamente do núcleo e do ambiente da infância. Então, as emoções, por serem consideradas fraquezas, elas vão sendo reprimidas. E quanto mais cedo essas emoções são reprimidas, mais destrutivas elas se tornam lá na frente. Então, a mulher criança vai estar manifestando ali ações e atitudes no seu dia a dia, que apesar dela ser uma mulher adulta, você olha e vê comportamentos infantis, comportamentos imaturos.
porque essa dificuldade dela de sentir, que é validada pela sociedade como um todo, vai afastando cada vez mais essa mulher da energia feminina, da energia dos sentimentos, porque sentir é coisa de gente fraco. E aí isso tudo vai sendo reprimido dentro dela, ao ponto de que essa inibição vai causando um profundo dano. E esse dano, ele vai ser representado no dia a dia dessa mulher, com ações totalmente inadequadas com a idade cronológica dessa mulher. Você percebe que é uma mulher adulta, mas que tem comportamentos totalmente infantis. E por quê? Por causa dessa rigidez que foi instalada ali no momento da infância e que vai trazendo para ela cada vez mais, cada vez que ela vai vivendo, cada vez que ela vai se aproximando de situações que vão trazer para ela e que disparam para ela esse gatilho da dor, né, do medo da vergonha, do medo da humilhação, do medo de ser traída, de ser excluída, de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser humilhada. Ela foge disso, ela foge. E aí, nesse momento da fuga, ela se afasta completamente desses sentimentos. E por isso, essa dificuldade de sentir é tão grande que essa mulher chega ao ponto de dizer, bom, se sentir dói, eu vou trazer para mim uma máscara, eu vou trazer para mim uma armadura de força. E essa força, ela se apresenta na rigidez. Essa rigidez que traz ali toda essa capa protetora para essa mulher. Então, gente, esse é um dos pontos cruciais que a gente passa no nosso dia a dia e não se dar conta do porquê que a gente está agindo assim, ou porquê que as pessoas veem a gente dessa forma. Como aquela pessoa, como eu disse aqui, né? Como aquela mulher que tem uma dificuldade muito grande de se relacionar, como uma mulher fria, dura e insensível. E na verdade isso não representa essa mulher na sua essência, porque ela está ali somente tentando se proteger de toda a dor e de todo o medo, não é, que permeia o universo dela. Esse mês nós vamos falar pontapé do Conversa Feminina, tá? Toda semana nós vamos estar trabalhando com esses assuntos, com essa questão. E com essa questão não, né? Eu vou estar trazendo assuntos diferentes, mas esse mês de janeiro a gente vai estar trabalhando exatamente com pontos relacionados à cura da criança interior. Então, para que uma mulher ela cure essa ferida, né, da criança interior, dessa mulher criança que está habitando dentro dela hoje, ela precisa olhar um pouco para a raiz. De onde é que está vindo todas essas situações que estão se apresentando na minha vida e que faz com que eu me auto-sabote, faz com que eu tenha dificuldade de avançar na minha vida, faz com que eu tenha dificuldade de realizar os meus sonhos. Na maioria das vezes, isso vem de dentro do universo da infância. E é lá na infância que as coisas começam a se formar. Semana que vem, eu vou trazer para vocês aqui, dentro do Conversa Feminina, as dores e sintomas da criança ferida. Quais são as dores? Como é que no dia a dia eu consigo identificar se a minha criança interior está machucada, está doída e está ferida? Como é que eu consigo saber disso? Existem algumas pistas que a gente vai fazendo ali no dia a dia sem perceber? Existe sim, e a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Exatamente, a questão dos traumas da infância. E esses traumas de infância, Igor, eles vão se perpetuando durante toda a fase do desenvolvimento do ser humano. E a gente também vai falar sobre isso. Acho que é no último dia, na última semana do mês aí, eu vou falar exatamente sobre as fases do desenvolvimento da criança interior, para que vocês comecem a entender. Existem estágios. E cada estágio ele vai complementando e servindo de apoio para o outro estágio. Então, se você sofre um trauma num certo momento da sua infância e ele não é resolvido, ele não é entendido e compreendido, ou ele não é lamentado por essa criança, o que é lamentar? É eu ter a minha dor validada. É eu estar sentindo algo, a criança está sentindo a raiva e o pai dizer, você pode sentir raiva. Raiva é um sentimento que todo ser humano tem. Você não está errado por sentir raiva, certo? Então é nesse ponto aí que a gente faz esse trabalho.
Tá bom? Então, a Andrea tá dizendo que tem que ir trabalhar. Eu já comecei aqui o meu trabalho, Dea, e vou estar liberando vocês também, tá? Beijinhos pra você, tenha um excelente dia. Porque o objetivo do Conversa Feminina não é levar 1 hora de live, porque nesse início do dia aqui, nós estamos ali no corre-corre, fazendo isso e aquilo para iniciar o nosso dia de trabalho. O objetivo é trazer para vocês essa consciência, não é, sobre esse universo do ser mulher, do ser criança aqui, para que você possa iniciar o seu dia com muito mais consciência de si mesma, tá bom? Então eu espero ter atingido o meu objetivo. Agradeço aqui a vocês por estarem aqui comigo hoje, me apoiando nessa iniciativa de trazer o Conversa Feminina para o mundo, tá? Um grande beijo da Deja aqui para vocês.